Olha só, deputado Gilvan da Federal. Acabou de sair a notícia que o deputado Gilvan da Federal, aquele que usa a bandeira brasileira como se fosse toalha no pescoço dele, foi suspenso por 3 meses apenas. Apenas 3 meses, né? O Conselho de Ética querendo mostrar serviço para dizer que não persegue deputados de esquerda, que também é dura, entre aspas, com deputados de extrema direita, resolveu punir Gilvanda Federal, aquele que desejou a morte de Lula, e nem foi por isso que foi punido, tá? Que depois ele, me desculpe, me senti, estava tomando remédio controlado, vou me internar numa clínica. Só faltou isso, né? Porque é sempre essa desculpa, pois o deputado teve o mandato suspenso por 3 meses apenas, né? Por ter dito barbaridade sobre a Glaze. Deixa eu ler aqui para vocês a matéria da Agência Brasil. O deputado Gilvan da Federal tem mandato suspenso por 3 meses. Parlamentar deu declarações ofensivas contra a deputada Glaze Hoffmann. Por 15 votos favoráveis e 4 contrários, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados decidiu nesta terça-feira afastar o deputado federal Gilvan da Federal do mandato por 3 meses. O deputado foi representado pela direção da casa devido a declarações gravemente ofensivas, difamatórias e desonrosas contra a deputada Glaze Hoffmann. Durante reunião na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara, no dia 29 de abril, o deputado se referiu à deputada dizendo que devia ser uma prostituta do caramba. É incrível, né? Aquele outro deputado, o Gustavo Gaia, que disse coisas piores sobre a Glaze, vai ficar também impune? Segundo o relator, deputado Ricardo Maia, do MDB da Bahia, a atitude de Gilvan foi incompatível com o decoro parlamentar. Os fatos vão além de uma simples divergência política ou de um embate retórico acalorado, considerou Maia. As manifestações ultrapassam os limites da liberdade de expressão com ataques pessoais e desqualificação moral por meio de termos ofensivos e desrespeitosos que ferem a dignidade das autoridades atingidas e comprometem os valores institucionais da Câmara dos Deputados. Lembrando que agora a deputada Glaze é ministra de Estado. O relatório diz ainda que a punição é uma medida cautelar, proporcional e necessária para conter abusos que afrontam a função representativa, desmoralizam o parlamento e ameaçam a integridade do processo legislativo. Inicialmente, a punição pedida pela mesa diretora determinava o afastamento cautelar do mandato por 6 meses. Mas o relator recomendou a suspensão por 3 meses. Que moleza que a extrema-direita tem, não é mesmo? Segundo Maia, a pena traduz uma resposta firme e simbólica à gravidade dos fatos. Trata-se de medida legítima, proporcional e necessária que visa preservar a dignidade da representação parlamentar e zelar pela integridade da instituição legislativa perante o povo brasileiro. A decisão da comissão será encaminhada para a mesa diretora da Casa, que definirá o início da punição. Em sua defesa, o deputado Gilvan disse que o processo era inepto, pois não havia citado diretamente a deputada. Gilvan argumentou ainda que o pedido de afastamento foi feito de forma assodada. Instaurou-se um processo sancionador desprovido de provas cabais a demonstrar a quebra de decoro do reclamado, consubstanciadas unicamente em indícios que maculam a finalidade do objetivo traçado. Durante a sessão, o deputado disse ainda que mudaria o comportamento. Aquela mudança de comportamento que me comprometi, já comecei a fazer aqui no Conselho de Ética. Gilvan já foi agente de outros atos violentos. Durante outra sessão da Comissão de Segurança Pública, o parlamentar desejou a morte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A declaração foi feita ao comentar a ausência de provas acerca dos planos de assassinatos de Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do STF, Alexandre de Moraes, né? E aí ele falou, eu desejo a morte de Lula, e está sendo investigado pela AGU por essas frases, mas a suspensão dele não foi por isso, e sim pelos xingamentos à Glaze, né? E aí houve, é claro, reclamação das pessoas que defendem Glauber Braga, né? O deputado Orlando Silva,
comentou no X sobre a desproporcionalidade da pena do Glauber em relação a esse vagabundo aí da bandeira que ele usa como toalha. Gilvan e Glauber, pesos e medidas. O Conselho de Ética da Câmara acerta ao punir o deputado Gilvan da Federal por seu recorrente comportamento de destilar mensagens de ódio político no parlamento. A imunidade para opinião, voz e voto não deve resguardar o cometimento de crimes como difamação e calúnia. Entretanto, esse exemplo deve nos levar a refletir sobre a desproporcionalidade contida na cassação do deputado Glauber Braga. É inaceitável que um agressor contumaz tenha 3 meses de suspensão e Glauber tenha uma pena capital política. A proporcionalidade é princípio do direito e deve ser respeitada sob pena de banalizar punições e servir a perseguições políticas por maiorias de ocasião, que podem mudar de acordo com os ventos da política. Por isso, Glauber fica. E o próprio deputado Glauber se pronunciou aí sobre essa pena, sobre esse acordo entre amigos, na verdade, que foi essa pena para Gilvan da Federal. Coloca o vídeo do Glauber, por favor, Gui. Gente, Glauber por aqui. Estou nesse momento, saí só para falar com vocês, na sala onde está ocorrendo a reunião do Conselho de Ética para julgar o caso do deputado do PL Gilvan da Federal, que teve a solicitação de suspensão do seu mandato por violência política de gênero. O relator já diminuiu a suspensão inicialmente proposta, que era de 6 meses para 3 meses. Agora, no meu caso, é cassação de mandato. Eu te pergunto, é justo isso? Tem isonomia essas decisões que estão sendo adotadas pelo Conselho de Ética? É evidente que não. Eu te pergunto, é justo isso? Um deputado que deseja a morte do presidente da República, que xinga mulheres, e aí recebe uma suspensão de 3 meses, enquanto o outro, que tem a sua mãe xingada e vai se defender, querem a cassação do mandato? É justo isso?